Olá, irmãos e irmãs, muito bem-vindos a mais um momento de meditação do Santo Evangelho com o Padre Luciano de Almeida. Hoje, sexta-feira, dia 8 de dezembro, primeira semana do tempo do Advento, e nós celebramos hoje a solenidade da Imaculada Conceição de Maria, ou seja, celebramos o mistério de Maria que foi concebida sem o pecado original para a geração de Jesus, nosso homem-Deus, Senhor e Redentor do gênero humano e também de todo o universo. Desde o século XI, a Igreja celebra essa solenidade de Maria Virgem, de Maria pura, de Maria livre do pecado. E eu quero te convidar comigo a meditar o Evangelho de hoje, que está em Lucas, capítulo 1, versículos de 26 a 38. Naquele tempo, no sexto mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem prometida em casamento a um homem chamado José. Ele era descendente de Davi e o nome da virgem era Maria. O anjo entrou onde ela estava e disse: "Alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo." Maria ficou perturbada com estas palavras e começou a pensar qual seria o significado da saudação. O anjo então disse-lhe: "Não tenhas medo, Maria, porque encontraste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz a um filho, a quem porás o nome de Jesus. Ele será grande, será chamado Filho do Deus Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi. Ele reinará para sempre sobre os descendentes de Jacó, e o seu reino não terá fim." Maria perguntou ao anjo: "Como acontecerá isso se eu não conheço homem algum?" O anjo respondeu: "O Espírito virá sobre ti e o poder do Altíssimo te cobrirá com sua sombra. Por isso, o menino que vai nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Também Isabel, tua parenta, concebeu um filho na velhice. Este já é o sexto mês daquela que era considerada estéril, porque para Deus nada é impossível." Maria então disse: "Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra." E o anjo retirou-se. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Que cena belíssima essa que se passa na pequena, afastada e desprezada Nazaré, uma vilinha da Galiléia que na época em que Maria lá viveu e recebeu o anúncio do anjo, não tinha mais que 500 habitantes. Não era uma cidade de ostentação como Jerusalém, que tinha o grande templo, a casa de Deus, onde estava o poder político e religioso. Não, é uma cidade pobre, simples, humilde. E lá, nessa cidade pobre, simples e humilde, Deus encontrou não um sacerdote, não um profeta, não um rei, mas uma virgem, uma mocinha de 15 anos, que, do ponto de vista humano, o que tinha a oferecer? Apenas o seu ventre, para ser mãe de muitos filhos, caso viesse a se casar com um homem e esse não fosse o plano de Deus para a sua vida. Mas o plano de Deus para Maria já começou desde toda a eternidade. O Senhor sabia que quando Joaquim e Ana fossem se unir, Ele interviria com sua mão poderosa e não permitiria que o pecado entrasse naquela nova criatura que era a Virgem Santíssima. E por quê? Em vistas da geração de seu Filho Jesus, Deus e homem verdadeiro, aquele sem pecado, o Cordeiro Imaculado que tira o pecado do mundo. Ora, imaginem o espanto da Virgem ao receber a visita do anjo. O mesmo espanto que tomou conta de Adão e Eva no jardim, quando eles se deram conta de que estavam nus. Claro, numa realidade espiritual completamente diferente, porque Adão e Eva estavam em pecado, mas a Virgem não está em pecado, não tem pecado. Mas ambos ficam perplexos com a visita espiritual e celeste que recebem. Adão e Eva, a visita do próprio Deus. Maria, a visita do anjo Gabriel. Vejam, Adão e Eva se escondem porque estavam nus, ou seja, estavam em pecado.
A pureza original com a qual havia sido criados, pureza essa que o Senhor desejou para todos nós, foi rompida, foi manchada. E Deus pergunta: mas por que fizeste isso? E Eva responde: a serpente me enganou. A serpente, irmãos e irmãs caríssimos, é o demônio. O demônio, como vai nos dizer São Pedro, está ao nosso redor como um leão a rugir, procurando a quem devorar. O demônio não descansa. Ele não tem necessidade de descanso. E como eu já disse outras tantas vezes, é um exímio observador, pronto a nos apanhar em qualquer passo falso, para nos fazer cair e perder a graça de Deus. Por isso o demônio ludibriou Eva, porque viu que na sua curiosidade ela foi fraca. Maria pergunta ao anjo, perplexa: mas como acontecerá isso? Como é que eu serei a mãe do Salvador, se eu nunca me deitei com um homem? Eu estou noiva de José, mas eu nunca tive relações com ele. Como eu vou ficar grávida? E aqui acontece o milagre. O mesmo Espírito Santo que formou todas as coisas é o Espírito que agora no ventre de Maria vai formar Jesus, sem a intervenção humana, sem precisar de homem algum para fazer acontecer a obra de Deus. O Espírito Santo, santo, puro, imaculado, autor de todas as coisas, faz-se presente no ventre de Maria e ali Jesus é gerado. Ora, há um outro fato importantíssimo que nós precisamos notar aqui nesse Evangelho. Maria foi tão honrada, tão cheia de graça, tão escolhida e amada por Deus, que ela teve um privilégio que a nenhuma outra mulher no tempo de Jesus e na sociedade judaica foi concedido. Era dever e privilégio do pai dar o nome ao seu filho, mas Maria recebe do anjo a ordem: tu lhe porás o nome de Jesus. Tu lhe porás o nome de Jesus. Vejam como essa virgem é agraciada. Vejam como essa virgem é cheia da graça de Deus. Os privilégios que Deus lhe concede. E eu não entendo, meus irmãos e minhas irmãs, nós católicos que temos uma mãe tão privilegiada, tão cheia do Espírito e da graça de Deus, eu não entendo porque tantos católicos a desprezam. Porque tantos católicos não a amam como ela deve ser amada. Não recorrem a ela como ela gostaria e tem a permissão de Deus para ser um refúgio, para ser um auxílio, para ser companhia nessa caminhada cristã. Eu não entendo. Não entendo porque tantos sacerdotes não divulgam a devoção à Virgem Santíssima, achando que ela vai ofuscar o sol da vida que é Cristo. Não entendo, porque nas igrejas de hoje, cada vez mais se tiram as imagens da Virgem e se deixa apenas a imagem do Cristo crucificado, ou nem mesmo do crucificado, apenas do ressuscitado. Por quê? Isso será obra de Deus ou será obra de Satanás? Porque o inimigo da Virgem não é o seu filho Jesus. O inimigo da Virgem não somos nós. O inimigo da Virgem é a serpente, ou seja, o maligno, o demônio. Precisamos cuidar disso, irmãos e irmãs. Precisamos cuidar para que a Virgem seja honrada, para que ela seja amada, para que ela seja venerada como um modelo perfeito de seguimento e do fazer a vontade de Deus. Ninguém, depois de Jesus nessa terra, cumpriu com tanto esmero, devoção e fidelidade a palavra de Deus como a Virgem Santíssima. Por isso ela é bendita entre todas as mulheres. Por isso o seu nome perdura de geração em geração. Gostem ou não os seus inimigos, ela é recordada como aquela na qual Deus fez grandes coisas. E Deus, irmão e irmã,
quer fazer grandes coisas também em nós, em mim e vocês. Deus quer, Deus precisa. E nós podemos contar com o auxílio da Mãe de Deus para nos ajudar nesse caminho de santificação, do cumprir a vontade do Senhor, do dar vazão às graças e bênçãos dele na nossa vida. Hoje à noite, nós vamos ter aqui a consagração de 200 pessoas a Nosso Senhor e a Virgem Santíssima, pelo método de São Luís Maria Grignon de Montfort, exposto no Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem Maria. Esse ano, eu já preparei quase 700 pessoas para a consagração. Homens e mulheres que dão o seu sim, como Maria deu o seu sim ao anjo, ou seja, a Deus, e se entregam inteiramente. Maria, ao final do Evangelho, diz ao anjo: Ecce ancilla Domini, eis aqui a serva, a escrava do Senhor. Faça-se em mim, fiat mic, secundum voluntatem tuam, segundo a tua vontade. Ou seja, faz em mim, Senhor, o que tu queres fazer. Essa é a atitude que eu e você precisamos ter diante de Deus. Senhor, faz em mim o que queres fazer. Eu me consagro a ti. Eu me entrego totalmente nas tuas mãos, para que, como a Virgem Maria, eu possa te servir de modo íntegro, imaculado, irrepreensível. Quero te convidar hoje, nesse dia, a oferecer à Virgem Maria ao menos um terço. Se você conseguir rezar o rosário, que bênção! Em muitos lugares do nosso país se rezam hoje as 1000 Ave-Marias em honra de Nossa Senhora. Mas hoje não deixe de honrar aquela que pode te ajudar a ser mais de Deus. Ou melhor, que pode te ajudar a ser todo de Deus. Que Deus te abençoe e até amanhã.